O gancho da proximidade, porque a ministra Gleisi Hoffmann está aí cortando cargos do Centrão no governo do presidente Lula, obviamente, porque o Centrão pulou do barco, tirou a perninha da canoa do governo Lula. Então agora é corte atrás de corte, é isso que a gente pode esperar, né? É isso que a gente pode esperar, e fazer corte é sempre uma coisa explosiva. Tirar cargo do Centrão tem potencial de ser uma nova briga homérica entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O que ela está fazendo, é claro, é uma resposta à derrubada da MP do IOF, né? Aquela MP que foi derrubada semana passada, que a Câmara não votou, né? E que o governo queria justamente para conseguir aumentar a sua arrecadação ali, mexendo em alguns tipos de impostos sobre investimentos, mexendo sobre impostos sobre bets. No final, a questão das bets saiu do texto, mas no fundo era uma grande discussão sobre isso. Então foi uma repercussão, porque o governo realmente, o Palácio do Planalto, está bem irritado com isso, porque assim, eu entrego cargos, eu entrego emendas, eu entrego tudo, e ainda não consigo os seus votos na Câmara dos Deputados, então vamos, já que não está adiantando nada, vamos cortar. Vamos cortar de quem? Vamos cortar do PSD, do Gilberto Kassab, vamos cortar do PP, do Ciro Nogueira, vamos cortar do União Brasil, do Antônio Rueda, vamos cortar do Republicanos, do Marcos Pereira. Tudo bem, nesses 4 partidos aí, se você juntar com a oposição, parabéns, você tem um quórum suficientemente para pautar até o impeachment de presidente da República. Né, pautar PEC, pautar o que você quiser, você está brigando com a maioria da Câmara dos Deputados. Vamos ver como que vai ser esses cortes na Caixa Econômica Federal, cortes em ministérios, fala-se até em cargos do PL, do Jair Bolsonaro, na estrutura governamental. Então, assim, é um potencial bombástico. Vamos ver qual vai ser a reação, até porque uma coisa é ameaça, outra coisa é ação. A gente realmente está no final do ano, faltam poucas sessões para o início do recesso legislativo, né? A gente agora tem outubro, novembro, dezembro e aí acabou, então não devemos ter uma grande pauta governamental esse ano a ponto de ser um problema para o Palácio do Planalto. Agora, sempre há a possibilidade de se votar algumas coisas que incomodam. A anistia está aí, que pode ser votada essa semana, é uma coisa que incomoda o Palácio do Planalto, uma coisa que desgasta. E a gente tem votação do orçamento de 2026, que é o orçamento do ano de eleição ali, né? O governo está falando, olha, vou ter que cortar, porque vocês não aprovaram o aumento de arrecadação, mas o Congresso Nacional tem potencial de criar algumas dores de cabeça, calendário de emendas, por exemplo, uma coisa que se fala, que apesar de muita gente admitir que é de certa forma inconstitucional, né, que é possível ter uma interpretação que isso é inconstitucional, a gente está falando de uma obrigação do Lula pagar as emendas para todo mundo antes das eleições, né, engessando ainda mais o orçamento do governo, que não teria nem essa possibilidade de usar as emendas como ferramenta de convencimento no Congresso Nacional. Então, assim, tudo bem, não tem uma grande pauta que o governo vai mandar nos próximos meses, sabe, por exemplo, no fundo sabe que a PEC 6x1, que é um grande chamariz político, não deve andar esse ano na Câmara dos Deputados, sabe, por exemplo, que reforma administrativa, que o governo é contra, mas também tem um potencial ali de muito barulho, mas que não deve andar esse ano na Câmara dos Deputados. Então o governo está tranquilo nesse aspecto. Agora, tem coisas que podem ser votadas. Você vai querer comprar essa briga com o Centrão em ano pré-eleitoral, ali com ainda vamos falar, deve ter mais umas 20 sessões no ano ali, pô, tem chance de se votar alguma coisa que incomode o governo. Então vamos ver como que vai ser isso feito. A Gleisi até falou com a gente, deu um falou que vai fazer essa reestrutura no governo, que não dá para ter cargo e nem entregar voto, só que o problema, no fundo, o problema é mais embaixo, né? Como a gente conversa com muita gente, sabe que a questão do presidencialismo de coalizão, né? Esse presidencialismo que a gente viu ali desde a redemocratização do Brasil em 88, ele está confuso nesse momento, justamente porque você entrega os cargos e as pessoas falam assim, tudo bem, eu consigo te entregar aqui metade da bancada, mas eu não tenho como te entregar toda a bancada, porque, por exemplo, um partido como o PSD, que vota com Lula
todos os parlamentares do Norte, Nordeste, alguns do Centro-Oeste votam com o Lula, os parlamentares desses partidos do Sul, Sudeste olham e falam assim, olha, eu não tenho como votar com o Lula, independentemente do mérito da questão, porque o meu eleitorado é bolsonarista e se eu aparecer ali chancelando, ou por exemplo, uma PEC 6x1, ou uma MP de aumento de impostos, isso vai trazer um prejuízo político para mim que emenda nenhuma resolve, ou que cargo nenhum resolve. Então, assim, a gente vai ter que rediscutir isso nos próximos anos, não tem o que fazer. O próprio, como voltando, entrevistamos o ministro Paulo Teixeira aqui, um cacique do PT, perguntei para ele, ele falou assim, olha, com as emendas impositivas do jeito que está, não dá, eu não consigo trabalhar, o governo não consegue trabalhar. Então a gente precisa rediscutir as emendas impositivas, precisa rediscutir a nossa relação com os partidos de centro, porque se o Lula for reeleito em 2026... o Ciro Nogueira é contra, o Rueda é contra, mas a gente tem que procurar quem vota com a gente do PP, quem vota com a gente do União Brasil, quem vota com a gente do PSD. Não tem como, não tem governabilidade sem esses partidos. Então a gente precisa rediscutir isso de uma forma que a relação seja mais harmônica. Agora, dá para fazer isso agora... Dá para cortar todos esses cargos agora? Vai ter uma resposta política do Congresso, com certeza. Se esses cargos caírem, a relação pode ficar cada vez mais bombástica. Só para finalizar,